Fala pessoal, beleza? Sou o Texugo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode estar criando o nosso próprio spoofer em C++. Antes de começar a videoaula, peço que vocês instalem o Visual Studio 2022. Tem bastante vídeo tutorial no YouTube de como faz isso. Após você ter baixado e instalado já seu Visual Studio 2022, a gente vai criar o nosso projeto. Primeiro de tudo, então, a gente clica em criar um projeto. Vamos selecionar projeto vazio em C++. Depois disso, vamos dar o nome do projeto. Vídeo aula. E vamos estar criando o nosso projeto. Perfeito. Após o projeto criado, vou estar demonstrando para vocês como a gente vai criar a nossa classe principal de execução. Nessa videoaula, vou estar demonstrando para vocês até a parte onde a gente precisa deletar os arquivos do PyVM para estar realizando o spoofer. Então, eu vou chegar nessa videoaula até a parte onde a gente faz a deleção desses arquivos. Então, primeira parte que a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar com o botão direito aqui em cima, adicionar novo item e vamos estar criando a nossa classe principal que vamos chamar de main. Após ter criado a nossa classe principal, a gente vai precisar realizar alguns imports padrão para estar utilizando aqui no C. Então, vou dar um include iostream, include Windows, Windows H. Perfeito. Após ter feito esse import desses dois bibliotecas, a gente vai criar o nosso método principal chamado de main. Perfeito. Após a gente ter então feito. Perfeito. Estamos aqui criando o nosso método principal chamado de main e vamos estar exibindo no console uma mensagem teste para mostrar que já está compilando nossa aplicação. Então, para isso, eu vou utilizar a lib do std count, onde ela vai receber uma mensagem. Teste vídeo aula. Fechar ele. Std ndl, ponto e vírgula. Perfeito. Feito isso, se a gente clicar aqui em depurar local no Windows, a gente já consegue ver aqui no terminal nosso teste visual. Perfeito. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai estar criando um while para estar prendendo em loop nossa aplicação para que a gente possa criar um menu para o usuário selecionar. Então, para isso, eu vou criar um while true. E aqui dentro eu vou passar para o usuário, então, selecionar uma opção. Então, vamos colocar uma mensagem bonitinha, por exemplo, std count. Bem-vindo ao seu spoofer. Quebrar a linha, barra n, std, ndl. Perfeito, vamos ver o que ele está reclamando aqui. Deixa eu ver se ele está compilando. Faltou dois pontos aqui, desculpa. Dois pontos. Perfeito. Bem-vindo ao seu primeiro spoofer. Então, vou duplicar essa linha para fazer um segundo texto na tela, onde vou pedir para o usuário selecionar uma opção. Então, vou criar botão 1 aqui para em todas as pastas do 5M. Perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou estar criando uma variável para a gente estar armazenando a escolha do usuário que ele digitar no console. Então, eu vou utilizar o std sim, passando choice. E antes disso, eu vou precisar estar criando essa variável global aqui em cima. Então, int choice. Perfeito. Após isso, então, a gente já tem uma variável para estar recebendo a opção que o usuário selecionar. Então, para fazer essa demonstração, vou estar mostrando para vocês o print aqui no console. Para mostrar então que a gente já consegue capturar o número ou letra que o usuário digitar, eu vou estar criando aqui um stdcount. Número, então, vou passar a variável choice.
e quebrar uma linha. Faltam dois pontos aqui. Perfeito. Feito isso, vou executar a aplicação. Então, se a gente selecionar o número 3, aparecerá que o número formado é o 3. Deixa eu mudar aqui só para ficar bonitinho. Espaço, beleza, rodar de novo. Agora, se selecionar o número 1, ele vai formar o número 1 e vai voltar ao nosso menu. Perfeito. Após ter criado o nosso menu, então a gente vai criar um switch case aqui para estar identificando o número que a pessoa digitou e está executando uma determinada ação. Então, para isso, eu faço um if choice é igual a 1. Se for, entra no meu switch, faz case 1. Então, se a pessoa pressionar, seria a letra 1, eu vou colocar aqui para printar a letra 1, por exemplo. E também vou colocar um system pause. System. Perfeito. Então, se a gente compilar a aplicação, informar a letra 1, o número informado for número 1. E se a gente informar algum outro número, 2, por exemplo, vai voltar para o menu principal porque não entrou no nosso caso de switch case. Perfeito. Após a gente ter criado o nosso switch case, já entrando na função de limpar todas as pastas do 5VM, vamos para a parte mais legal, que é o quê? Vamos criar agora a lógica para estar deletando as pastas que precisa para a gente estar realizando o spoofer do 5VM. Então, para isso, primeiro de tudo, a gente vai estar criando uma classe nova aqui. Então, vamos adicionar um novo itens, a gente vai chamar ela de clear trace. Ponto H. Perfeito. Após ter criado a nossa classe clear3.h, eu vou realizar uns imports aqui padrão para a gente estar utilizando para remover as pastas necessárias. E também vou estar criando a classe clearTrace. Feito isso, a gente vai declarar um método público aqui chamado initialize para estar inicializando a execução, para estar limpando essas pastas. Então, a gente vai criar um método público do tipo void, chamado método de initialize. Perfeito. Após ter declarado o método aqui initialize, a gente vai precisar fazer a implementação dele. Então, a gente vai vir aqui de novo e está criando outro arquivo chamado de clear trace.cpp. Perfeito. Criado agora a cleartrace.cpp, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar incluindo a nossa classe aqui dentro. Então, a gente vai dar um include cleartrace.h. Perfeito. Então, aqui dentro agora a gente vai estar implementando o método da classe. Para isso, a gente declara ele aqui void clear trace, dois pontos, initialize. Beleza, salvamos. Ele não está reconhecendo ainda. Vou ver aqui. Initialize está reconhecendo. std, dois pontos, ngl para fechar aqui. Perfeito. Então temos a mensagem. Agora vamos declarar a função para estar armazenando a nossa URL principal do usuário. Então vou dar um char app data path mix path path e vou estar criando uma string para a gente estar armazenando a URL. Perfeito. Após então a gente já ter criado uma variável para estar armazenando a URL, a gente vai usar uma função da biblioteca para estar buscando a URL principal do Windows. Então, para isso, a gente vai fazer um
um if successed sh get folders fa e, e dentro dele a gente vai passar no csindl local appdata vírgula null vírgula zero vírgula appdata que a gente declarou lá em cima. Perfeito. Feito isso, vamos abrir o nosso if e vamos estar buscando a nosso path. Então, para isso, a gente vai pegar o folder path para receber std dois pontos string appdata para pegar a nossa raiz mais a pasta do 5m, que no caso seria 5m barra 5m ponto app. Beleza. Com isso a gente consegue printar o nosso console para ver se ele está pegando o caminho certo e o usuário correto também da sua máquina. Então, para isso a gente faz um std dois pontos cal caminho selecionado barra n folder path e um barra n. Perfeito. Posso até tirar esse barra n daqui. Vamos ver se a aplicação está compilando. Perfeito, a aplicação compilando. Então, para a gente fazer a execução agora e chamar a nossa classe ClearTrace, a gente vai precisar voltar aqui na nossa classe main. Então, a gente vai precisar estar instanciando a classe aqui, mas antes disso, a gente vai fazer o import dela aqui. Então, include cleartraces.h e agora a gente consegue instanciar ela aqui. Então, é cleartraces igual cleartrace. Perfeito. Agora a gente consegue chamar as funções dentro da nossa classe. Então, aqui no nosso case 1, então aqui dentro agora do nosso switch case, a gente vai estar chamando nosso cleartrace ponto initialize ponto e vírgula. Se a gente executar a aplicação, então vamos pressionar um para limpar todas as pastas do 5M. Assim que eu aperto a letra 1, ele consegue pegar o meu usuário principal, appdata, local, 5M, 5M app. Assim ele consegue ter acesso ao diretório do 5M. Perfeito. Agora que a gente está dentro do diretório já, a gente vai estar conseguindo passar as pastas que a gente precisa deletar para estar realizando o spoofer. Então, no caso, eu vou passar a lista de pastas que a gente vai querer deletar. Então, vamos começar com std string digital elements igual folder path mais barra barra digital, copiar o nome para ficar mais fácil, digital elements. Essa é a única pasta que não fica junto dentro do IBM. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a deleção dessa pasta. Depois eu vou mostrar para vocês também como que vai fazer a deleção dessa pasta. Então fica para a próxima. Beleza. Após digital elements, a gente vai deletar também a pasta mods. A gente vai editar também a pasta logs. A gente vai deletar também a pasta crashes. A gente vai deletar também a pasta cache. Só que a cache ela fica em data caches. A gente vai deletar também a no store.
fica dentro da no storage. A gente vai deletar também a server cache e a gente vai deletar também a server cache private. Se vocês souber mais alguma pasta que precisa deletar, ou se eu esqueci de alguma pasta, por favor, manda para mim, para a gente estar ajudando o pessoal. Então, essa é a última pasta que precisa, a server cache. E agora eu vou criar uma variável para estar contando quantas pastas ou arquivos ele conseguiu deletar. Então, eu vou criar um unit max underline t, que vai chamar del files, vai começar com zero. Tirar o espaço, recebe zero, beleza. Agora eu vou criar um meu método para verificar se a pasta existe antes de deletar. Então, para isso, eu vou precisar voltar na minha classe principal aqui, .h. Vou estar criando um método privado, private, chamar de inline exists, passando uma constante, std, string, e name. Perfeito, a gente já criou o método privado, agora a gente vai fazer a implementação na nossa classe. Então a gente vai vir aqui fora do meu método principal. A gente vai criar inline bool clear traces exists constant std string e name. Aqui a gente vai dar um return fs exists passando o name. Beleza, ele está reclamando aqui porque a gente não declarou aqui em cima ainda a file systems. Então a gente precisa declarar aqui em cima namespace fs igual std dois pontos file system. Depois que a gente declarou a file system, agora a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar criar uma função para estar deletando essas pastas. Então a gente vai criar um if exist, chamando a função de existir para verificar se o folder path é correto. E vamos deletar todas essas pastas. Então a gente vai del files mais igual recebe fs, remove all, passando agora a pasta. Então a gente vai começar com a digital elements. Vírgula, a gente vai deletar a mods, a gente vai deletar a logs, crashes, cache, no store, server cache, server cache private. Beleza, então vou deixar aqui no final a quantidade dos arquivos que foi deletado, por isso que a gente criou essa variável aqui em cima. Então eu vou criar um std count. Deletado, passando files, del files, arquivos deletados. Vou colocar diretório, arquivos ou diretórios. N, beleza, salvei. Beleza, então nesse ponto a gente já está conseguindo deletar todas as pastas que a gente precisa deletar para estar realizando o spoofer.
A única coisa que eu vou fazer, para não ficar deletando toda vez a minha pasta do 5M, eu vou criar uma pasta aqui alternativa no meu Windows para a gente estar testando nela. Então eu vou comentar essa folder path aqui de baixo. Eu criei uma pasta aqui chamada de 5M, onde vou estar adicionando os arquivos para a gente estar deletando e testando. Então já temos o arquivo de teste aqui, que são todas as pastas que realmente a gente precisaria deletar para estar expulsando, e vamos estar testando agora a aplicação se está funcionando. E dentro dela temos as pastas de sequência. Então vou rodar a aplicação, deu um erro, vamos ver onde, ponto e vírgula aqui no final, beleza, deparar a aplicação, perfeito. Então vamos apertar a tecla 1, 8 arquivos deletados com sucesso. Se eu abrir minha pasta, todos os arquivos foram deletados. Então agora, se eu rodar a aplicação de novo sem nenhum arquivo, ela me retornou 0 arquivos deletados. Se eu adicionar apenas duas pastas aqui, duas pastas, ela tem que me dar duas pastas deletadas assim que eu executar. 2 arquivos deletados. Se a gente conferir a pasta, os 2 arquivos foram deletados. Então, com isso, eu encerro essa nossa primeira videoaula demonstrando como a gente vai deletar os arquivos necessários para estar realizando o spoofer para o 5M. Qualquer dúvida, eu estou deixando o link do Discord na descrição. Entre, tire dúvidas e assim que você entrar neles, eu vou estar postando o código da videoaula que eu utilizei aqui. Beleza? Só que você vai entrar e clicar em registrar. Valeu, rapaziada.